Barcarena é um lugar importante para a economia global. Cercada por rios, atrai multinacionais. A posição estratégica do município facilita as exportações. O que é positivo para a economia contrasta com o histórico de poluição das empresas. Em 18 anos foram registrados 26 desastres ambientais no município, a maioria causados por mineradoras. A preocupação dos moradores é constante e o sinal de alerta ficou mais forte com o rompimento da barragem de rejeitos da Vale em Brumadinho, Minas Gerais. Então chama-se a atenção de que haja necessidade de se fazer um processo mais rigoroso para que a gente, como comunidade, possa saber se nós temos de fato perigo, risco para a nossa vida ou não. A população aqui, a gente fica com medo, né? Porque se acontecer uma situação dessa do jeito que aconteceu lá, eu tenho certeza que não só esse bairro aqui, como as outras comunidades adjacentes, eles vão ficar no meio dessa lama aí. Na mineração, o que sobra do processo de beneficiamento se torna resíduo. Restos que são armazenados em barragens, bacias ou depósitos. As barragens elas podem até ser que não tenham a ver com o rejeito em si da mineração, e sim barragens para, por exemplo, você acumular água, como no caso das hidrelétricas, né? As barragens são alteamentos, mas estruturas para conter alguma coisa. As bacias de rejeito, pela sua vez, elas podem conter uma barragem ou elas podem ser simplesmente uma estrutura que é uma depressão para conter, né? Então os rejeitos são colocados nela. Diferente dos estados do Sudeste, a região amazônica possui um relevo mais plano. Por isso, a maioria dos resíduos aqui não são armazenados em barragens. A multinacional Imerys, que atua em Barcarena, extrai o caulim de Ipixuna do Pará. O minério chega por meio de dutos. Os rejeitos são depositados em bacias, grandes tanques formados por 4 paredões. Esses espaços recebem a cobertura de uma geomembrana para evitar contaminações do solo e da água. Esses dutos são inspecionados, tem inspeções periódicas, tem uma equipe aos moldes de bacia que hoje tem uma equipe 24 horas trabalhando. Nós também temos nos minerodutos, onde são feitas inspeções, espessuras. Nossas bacias têm o risco baixo. Mesmo com toda a tecnologia envolvida, a mineração é sinônimo de alto impacto ambiental e social. As empresas podem dizer que elas estão investindo sempre na proteção ambiental, que com certeza é verdade, nunca é o máximo possível. E como não é o máximo possível, se assumem riscos. Riscos não para eles, riscos para a comunidade, para a natureza. Dentro de um cálculo de lucro, e não dentro de um cálculo de proteção e de qualidade de vida. Rosemiro conhece a situação. Ele vivenciou uma tragédia. A bacia de rejeitos de Caulim, que fica a poucos metros de onde mora, transbordou em 2007. O repórter Luiz Otávio Lucas relembra o crime ambiental. Esse é um dos vários igarapés que ficam próximos ao Distrito Industrial de Barcarena. Na época do vazamento da bacia de rejeitos da empresa Imerys, no ano de 2007, essa água, que hoje voltou a ficar transparente, ficou completamente esbranquiçada e com mau cheiro, em virtude da contaminação pelo caulim. Acreditamos que ela está paralisada uma parte, né? Não sabemos se tudo ela está completamente inativa. A gente não sabe até então qual o tipo de perigo que ela não representa. Barcarena também beneficia a bauxita, que dá origem ao alumínio. O minério vem de Paragominas. Lá estão 2 grandes áreas de rejeitos. O resíduo passa por um processo natural de secagem, eliminando parte da água, retida em um reservatório para ser reutilizada no processo de beneficiamento do produto e também no bombeamento do minério, transportado através de minerodutos que atravessam 7 municípios e 4 rios. O beneficiamento da bauxita também envolve uma situação polêmica em Barcarena. Há cerca de um ano, várias comunidades foram atingidas pelo vazamento de rejeitos em uma bacia da mineradora Hidro. O laudo do Instituto Evandro Chagas confirmou a contaminação em diversas áreas de Barcarena pelo vazamento de rejeitos de bauxita da refinaria norueguesa. Além disso, foram encontrados canais que depositavam rejeitos em igarapés e no Rio Pará.
A Hidroalunorte reduziu a produção pela metade por determinação da Justiça. Apenas um depósito segue ativado. Demonstrando e comprovando através de modelos científicos, através de análise, através de simulação, com toda a intensidade de chuva que ocorreu em fevereiro do ano passado, e demonstram que nada saiu de dentro dos nossos depósitos. A água que chega ao Rio Pará, a água que chega a esses mananciais, que sai daqui da empresa, sai tratada sem nenhum tipo de substância química, sem nada. Totalmente de acordo com os parâmetros que estão na legislação. E existem algumas controvérsias porque a empresa nega que tenha ocorrido o extravasamento assim, da sua bacia. O acordo ele teve por objeto a realização também de uma série de estudos e também o pagamento de uma ajuda de custo emergencial para as famílias possivelmente impactadas. A empresa, embora continue defendendo que não houve impacto algum, ela concordou com isso. Nós temos hoje, pela base da Agência Nacional de Mineração, 104 barragens, sendo essas 58 de responsabilidade pelo licenciamento da SEMAS. Dessas 58, nós não temos nenhuma de dano ou de risco médio ou alto nas suas estruturas. 18, incluindo a do Sossego, elas têm um dano potencial associado alto. É quando uma barragem se romper, ela pode causar prejuízo à vida, ao meio ambiente e à socioeconomia de onde elas estão localizadas. Então, esse vai ser o primeiro foco, a prioridade do grupo de trabalho que o governo instituiu. Hoje nós convivemos no meio da poluição 24 horas no ar, seja no solo, no ar e na água. As nossas crianças estão adoecendo para vir para a escola, né? Que eles passam por aqui, aí pegam essa poluição, aí com 2, 3 dias já começa a botar sangue pelo nariz. Não são acidentes, mas é uma produção de impactos negativos na natureza, nas comunidades permanentes. Um impacto que é gerado pela lógica de produção dos minérios, de exportação, da vontade de lucrar das grandes empresas, que desconsidera tanto a natureza quanto as comunidades.